Olá, pessoal, bem-vindo ao nosso podcast Papo Verbo. A gente está muito feliz que você está conosco e hoje é um dia super especial porque é o primeiro podcast que a gente faz com uma plateia presencial. Então, tem gente que está recebendo posteriormente essa gravação, mas tem gente que está recebendo ao vivo nesse momento. E também, em especial, esse programa, esse podcast de hoje, por causa da nossa convidada, né? Estamos aqui com Carol. Carol, na verdade, eu quase preciso falar em línguas para pronunciar o sobrenome dela, que ela tem dois nomes, que é Kister, que parece na escrita é Kuster, e o outro, Luxinger, que parece Luxinger, uma coisa assim. De todo jeito, é uma mulher de Deus, uma amiga, parceira. Carol, ela é da igreja Ramo da Videira, lá em Salvador. Na verdade, Carol, você tem, inclusive, assim, uma história familiar maravilhosa no Evangelho. Seu pai, que hoje está com Jesus, eu tive a honra de ser amigo dele, né? De celebrar, inclusive, um dos anos do casamento deles especial, foi 40 anos. 40 anos, verdade. E o apóstolo Epifânio, que, assim, fez muita coisa para Deus, muitos milagres, curas. Esses livros, inclusive, que a gente lê de vários evangelistas, ele viveu isso na sua própria vida. Enfim, eu quero lhe dar as boas-vindas. Obrigada. E fique à vontade para cumprimentar o nosso pessoal. Gente, que bom estar aqui nesse podcast. Estou muito feliz, muito agraciada, né? Honro muito essa casa que sempre me recebe, vocês, sabe, Pastor Darren. E assim, que a gente possa fluir, né, naquilo que o Espírito Santo tem para nós. Tá certo? Amém. Falar em fluir, o tema do nosso podcast de hoje é como ser guiado pelo Espírito. Antes do programa, eu até falei para a Carol, eu disse, olha, esse é o tema, então seja guiada pelo Espírito durante o podcast. Então, inclusive, eu sei que você é professora do Rhema, né? Eu não mencionei isso antes, mas já tem 11 anos. E eu lembro, Carol, a primeira vez que eu te conheci, que não foi nem no Brasil. A gente estava no IHOP, não foi? Lá nos Estados Unidos. Você era aluna do Rhema, lá nos Estados Unidos. Então, eu me formei também de lá, só que antes eu me formei em 96. Eu esqueci que ano foi aquele. 2008. 2008. 2008 pronto. Eu entrei. O nosso encontro foi em 2009, que foi no Interbible. Ok, pronto. E assim, de lá para cá, quem iria imaginar, né, que a gente teria tido essa jornada, né, essa parceria entre os dois ministérios. Sim. E você se tornou professor do Rhema esses anos todos. E uma das matérias que você ensina é como ser guiado pelo Espírito. Sim. Então, eu não tenho dúvida que seja um tema especial no seu coração. Ontem você estava pregando na nossa igreja, você falou muita coisa boa, inclusive eu já estou com anotações aqui, mas eu vou deixar você comentar assim, porque a gente, como professor do Rhema, inclusive, a gente pode escolher, né? Eu tenho afinidade. Por que essa afinidade específica na sua vida para com esse assunto? Então, Pastor Darren, o que acontece? Como você mencionou, eu sou filha de missionários, né? Então, eu cresci nesse ambiente de igreja, cresci na igreja, cresci vendo, acompanhando meu pai, plantando obras, servindo ao Senhor. E com 12 anos, batizei. Com 14 anos, numa vigília, fui batizada no Espírito Santo, com a evidência de falar outras línguas. Ninguém impôs as mãos, a gente estava numa vigília e, de repente, né, veio aquele momento especial na minha vida, aquilo me marcou. E ali começou uma jornada pessoal minha com a pessoa do Espírito Santo, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu comecei essa busca mesmo de compreender a pessoa do Espírito Santo, entender que ele era uma pessoa, né? Que ele era Deus.
E fui buscar ainda novinha, com 14 anos. Naquela época, eu me lembro como se fosse hoje. Acho que me deram o livro do pastor Benihim, Bom Dia Espírito Santo. E quando eu entendi que alguém poderia ter aquele tipo de relacionamento com o Espírito Santo, aquilo mudou a minha vida para sempre. Né? Eu falava, nossa, mas se o pastor Benihim, ele pode acordar e dar bom dia ao Espírito Santo, por que eu não posso? E aquilo mudou a minha vida e ali começou uma parceria, né? E assim houve aquele entendimento de que o Senhor ia conduzindo a minha vida, os meus passos. Ontem eu falei um pouquinho como eu fui parar lá no Rema, já muitos anos depois, em 2008, através de um milagre que nós vivemos lá em casa. E quando eu sentei para ouvir lá no Rema, eu acho que na sua época também era assim, eles não substituíram a matéria de como ser guiado. Ainda era o Brother Reagan ali no telão, né? Porque na minha época ele já não estava mais aqui, já tinha partido. E ouvindo e vendo aquilo, eu comecei a reviver tudo o que eu vivi com o Espírito Santo de 2014, de 14 anos até ali 2008, entendendo que o Senhor estava me guiando, que Ele sempre falou comigo, que eu precisava aprender a interpretar melhor a voz do Espírito, a comunicação do Espírito. E ali eu me entreguei. Eu fiz, Senhor, já que o Senhor me trouxe para cá, aqui vai ser essa jornada em que eu vou conseguir, né, ter as interpretações necessárias para que eu possa também servir ao corpo de Cristo nessa área. Porque até hoje a gente encontra muitas pessoas que falam, eu não consigo ouvir Deus, eu não consigo entender, ler os sinais, interpretar os sinais. Como é que Deus fala comigo? Né? Então, assim, foi ali que tudo, para mim, se tornou muito mais claro, né? Apesar daquela jornada já ter começado desde que eu era adolescente. E aí, quando eu formei e voltei para o Brasil, tudo que foi muito intenso nos 2 anos de Rema, né? Aquela entrega, tudo que foi muito intenso começou a virar realidade quando eu voltei para o Brasil. E para eu estar hoje no Rema, ensinando essa disciplina, teve que acontecer um movimento de interpretação daquilo que o Espírito Santo estava me guiando. Eu quero contar isso porque é algo que marcou a minha vida. Eu faço aniversário no dia 20 de fevereiro. Eu, como todo mundo já deve saber, eu sou formada em pedagogia. Eu já dirigia e dirijo ainda nominalmente uma escola. E quando eu voltei do Rema em 2010, o Senhor foi claro comigo. Fez, Carol, eu te dei um time, eu te dei uma equipe e eu quero que você delegue a diretoria da escola porque eu tenho uma nova fase para você. E isso eu fiz. Então, eu, em dezembro de 2010, entreguei tudo que era de pedagógico e financeiro e fiquei à disposição do Senhor. Em 2011, eu faço aniversário no dia 20 de fevereiro. Meus pais viajaram, eu fiquei ministrando na igreja, assumi a igreja, né, o mês de janeiro todo e o começo de fevereiro. E aí chegou o dia do meu aniversário, 20 de fevereiro. Nessa semana, meu pai me ligou e fez, filha, tô voltando de Fortaleza para Salvador, porque é o seu aniversário, eu quero estar com você. Eu fiz, meu pai, eu não vou estar aqui no meu aniversário. Eu vou pegar a linha verde, eu vou para uma pousada, eu mereço. Eu fiquei aqui, né, 1 mês e tanto, te cobrindo e tal e tal. Ele falou, não, Deus me disse que você precisa estar aí no seu aniversário. Eu falei, mas é lícito, eu tô cansada, né? Não parei, dezembro, janeiro, fevereiro. Ele falou, filha, Deus disse. E aí eu fiz, a gente já sabe que tem que obedecer. E fiquei, e foi lindo, né? Esse culto da nossa igreja no dia 20 de fevereiro, caiu num domingo de 2011. Terminou o culto, meu pai falou, o apóstolo Bud está em Salvador. Vamos lá no Verbo à noite? Eu falei, vamos à noite lá no Verbo. Fomos, estivemos lá no culto, participamos do culto. No final do culto, eu me lembro que a irmã Vânia nos chamou, né? Eu, meu pai, minha mãe, e sim, já estava casada. E aí, o apóstolo Bud veio com a Magene e Vânia, né, introduziu, falou, olha, essa família, eles são parceiros nossos. Né, Carol é formada lá em Tulsa, toda a família aqui, porque minha mãe e sim já eram formados lá em Salvador, né? E assim, pastor Darren, quando eu conheci o apóstolo Bud, que eu já tinha visto ele lá no Interbible também, mas tinha certeza que ele não ia lembrar de mim.
E quando ele me viu, ele falou para mim, menina, desse jeito, É assim mesmo. você precisa ser professor Rema, com aquele português quebrado que ele tinha. Aí eu olhei para ele, aí eu falei, tá certo, pastor Bud, tá certo. Eu tenho gravado uns CDs, naquela época era CD, né, eram áudios, e a irmã Vânia disse que vai enviar para o pastor Darren, que é o supervisor, e ele vai ouvir. Aí ele falou, não, menina, não vai ser assim, não. Aí eu falei, não. Aí ele, menina, você sabe quem eu sou? Eu estava acabando de conhecer ele, Sim. né? Aí eu olhei para ele e falei, eu sei quem o senhor é. Aí ele bateu no peito, ele fez, eu sou o presidente desse ministério. Deus está falando comigo que você precisa ser professor Rema. Que disciplina você quer ensinar? Pastor Darren, eu não sei porquê, mas saiu de dentro de mim como ser guiado pelo Espírito Santo. Aí ele olhou para mim e falou, combina com sua vida. Acabou o diálogo ali. E eu fiz, meu Deus, por que eu falei isso? Porque eu falei como ser guiado pelo Espírito Santo. É a disciplina que o Brother Reagan ainda ensina até hoje lá em Tulsa. Será que eu vou dar conta? E com uma semana eu estava com o meu calendário, tudo certo. E o Senhor me fez entender que aquela jornada que eu havia começado, ainda menina, né, com 14 anos, crescido nas experiências, até hoje crescendo, né? Agora, o Senhor ia usar para abençoar pessoas, né? Para chegar em outras pessoas, para que elas pudessem também ter a jornada delas com o Espírito Santo. Isso. Então, para mim é muito especial. Eu ensino outras matérias, autoridade do crente, justiça de Deus, unção, fruto do Espírito, doutrinas básicas, mas essa disciplina, assim, tem muito a ver com a minha caminhada, com certeza. Você comentou várias coisas que inclusive, eu percebi enquanto você estava falando que eu estou fazendo exatamente 25 anos de ministério, assim, tipo agora. Eu não sei, eu não lembro se foi dia 17 quando eu comecei, mas foi agora. E nesses anos todos que eu tenho de pastoreio e tal, a gente ouve muito aquilo que você comentou. Pessoas dizendo, mas como é ouvir a voz de Deus? Como é, assim, é uma coisa tão estranha para muita gente, e não é só pessoas que não são de Deus. Muitas pessoas que são cristãos há muitos anos, é uma coisa bem esquisita, né? Ser guiado, Deus fala como é. E eu lembro que o Senhor me mostrou algo que me ajudou pessoalmente muito sobre essa questão da voz de Deus. E é que a voz de Deus raramente é uma voz. Quando Deus me mostrou isso, meus olhos se abriram e disse, tá, porque muitas vezes a gente usa essa frase, a gente usa essa linguagem, e a Bíblia faz o comparativo do homem natural e do homem espiritual. Então, o homem natural, ele automaticamente vai entender a voz de Deus como uma voz audível, que vai entrar aqui nesses ouvidos físicos, naturais. Quando, na verdade, é uma audição espiritual, né? Inclusive, a gente vê vários exemplos de Deus fazendo esse comparativo, quando ele fala sobre os fariseus, por exemplo, dizendo que vocês têm ouvidos, mas vocês não ouvem, né? Então, ele estava falando sobre um comparativo do ouvido natural e o ouvido espiritual. Mas eu procuro sempre falar para as pessoas esta verdade, que a voz de Deus raramente é uma voz. Por que eu digo raramente? Porque existe sim a possibilidade de Deus falar audivelmente. A gente vê exemplos na Bíblia de ele falando isso ou fazendo isso. E eu já ouvi testemunhos de pessoas nos dias atuais que disseram que ouviram uma voz audível. Mas sabe que até mesmo essas pessoas que testemunham de ter ouvido é tipo uma vez na vida. Ou 2 vezes na vida inteira. Você estava falando sobre irmão Reagan. Ele mesmo teve visões de Deus, mas você poderia contar nos dedos, assim, não foi todo dia. Inclusive, eu tenho até um certo
eu fico apreensivo um pouco quando alguém vem para mim, olha, hoje eu vi um anjo. Antes de ontem eu vi 3 anjos. E na semana passada, e sempre vendo, eu já disse, rapaz, então está num nível muito superior a mim, ou está criando coisa, né? Porque existe, inclusive, essa questão de orgulho espiritual, Sim, né? Onde sim. pessoas parece que querem se amostrar, né? Querem mostrar alguma superioridade e aí a maneira de fazer isso e até usar isso como uma forma de manipular pessoas, né? Infelizmente, a gente vê isso. Aí, essa pessoa que profetiza para todo mundo e que tem um nível muito alto, que é uma outra questão que a gente tem que ter muito cuidado, de lembrar que hoje, nessa aliança que a gente vive, nós não somos guiados pela profecia de alguém. Uma profecia, ela confirma aquilo que Deus já falou com a pessoa. Lá em Atos capítulo 13 mesmo, a Bíblia diz que os profetas e os mestres estão reunidos em oração e jejum, e o Espírito Santo falou. Então, aí é uma revelação já, porque mostra biblicamente que o Espírito Santo fala, né? E ele falou, separai para mim a Barnabé e a Saulo para o ministério que eu tenho o chamado. Então, ele falou no passado. Isso significa que Saulo e Barnabé já sabiam que tinham esse chamado. Aí foi um momento que isso foi confirmado através de profecia. Então, enquanto a gente está nesse assunto de ser guiado pelo Espírito, é muito importante, e na verdade eu estou sendo guiado até para falar isso, eu não pretendi entrar nessa vertente, mas os cuidados que a gente tem. O próprio Jesus, ele disse que tem lobos, ele disse para a gente ter cuidado com os lobos. Quem são os lobos? Aquelas pessoas que querem nos fazer mal, aquelas pessoas que querem tirar proveito da gente. Então, ser guiado pelo Espírito é tão maravilhoso que nos livra também do espírito do engano, né? Sim. Dessas pessoas maliciosas, essas pessoas que querem nos prejudicar. Eu sei que já aconteceu comigo e às vezes o Espírito Santo dá um toque. Olha, se afaste, não vai por aí. Às vezes a pessoa nem sabe, né, o que está por trás de alguma atitude e ação, mas é o próprio Espírito te livrando daquela situação. Perfeito. Eu vejo assim que se a gente não compreender esse homem da nova aliança através de Jesus, a gente acaba vivendo muito pouco daquilo, o que foi conquistado para nós. Né? Então, assim, se a gente realmente voltar e se acostumar como o povo da velha aliança, eles só tinham esse caminho de ouvir a voz do profeta. Eles não tinham a outra escolha para ouvir a Deus, né? Não tinha condições. E aí, se esse homem da velha aliança ficava preso, sim, né? Foi ali o canal que foi liberado para a antiga aliança, né? O profeta na terra era a voz de Deus para o povo. Porém, a Bíblia diz que na nova aliança, não é que Deus tenha mudado, mas o homem foi transformado. E agora, né, segundo essa imagem do Filho perfeito, Jesus, nós somos. E tendo a pessoa do Espírito Santo dentro de nós, habitando dentro de nós, nos abre essa nova comunicação com o Pai, né, com a palavra. Mas assim, pastor Darren, demanda de nós, filhos de Deus, ações. Essa comunicação, assim como uma criança, né, se a gente olhar, o senhor citou da comunicação natural, da audição natural. Se a gente olhar uma criança, ela vai falar e se comunicar de acordo com o que ela ouve. E nós, como crentes, nós falamos muito mais do que ouvimos.
E para mim, esse é o maior entrave, né? Então, quando a gente nasce de novo, não é só falar, não é só falar, não é só falar. Nós precisamos aprender a ouvir. Porque um bebezinho, ele balbuceia, ele vai, né, trazendo alguns sons, mas daqui a pouco ele começa a falar sílabas, daqui a pouco ele começa a montar palavras. Por quê? Porque ele ouve. Então, como é que vamos crescer nessa comunicação? Sem estar necessariamente dependendo, né, de A, B ou C, colocando a nossa confiança em homens. A gente precisa ter tempo para ouvir, para meditar, para interpretar e ir fluindo nos comandos do Espírito, obedecendo. Bem, as pessoas me perguntam, é a minha mente ou é o Espírito Santo? Ou é o diabo? Né? É fácil a gente tirar o diabo de cena, porque tudo que mata, rouba e destrói é o diabo. Então, se chega um comando, você precisa ter essa interpretação e ir seguindo nisso para compreender. Essa é um fluir do Espírito. Aqui é uma linguagem do Espírito. Então, o Senhor falou da questão de ficar preso a pessoas através de escutar ou depender de profecia. Porque é muito mais fácil. Eu pego o meu celular e eu ligo para o profeta que eu conheço e eu espero dele uma resposta. É verdade. É muito mais fácil, né? Mas aí, para mim, está toda a beleza de você conhecer a pessoa do Espírito Santo. Eu não acredito que Deus deseja apenas que nós carreguemos o Espírito Santo em nós, mas que nós possamos desenvolver o nosso dia a dia nessa comunicação diária e interpretando as linguagens do Espírito, as sinalizações interiores, né, as impressões, as notas, os comandos, obedecendo, entendendo, meu Deus, era Deus falando, olha que maravilha, porque eu obedeci a esse comando, olha o que aconteceu, né? Então, para mim, aí está, né? Nesse contexto, se a gente começar a ouvir mais, obedecer, né? Depender, falar, Senhor, eu creio que é o Senhor falando comigo e por isso eu vou obedecer. E ali começa, né? Essa troca, porque é uma amizade, é um relacionamento. Isso. Aqui a gente está falando, para a gente ser guiado pelo Espírito Santo, a gente precisa de ter relacionamento, né? Filho é guiado por pai, é um relacionamento. Não é apenas um comando, não é apenas uma ordem. Deus não quer que a gente obedeça a Ele só porque é uma ordem, um general, Deus manda. Não é isso, né? Existe um relacionamento de amor, de amizade, de companheirismo. A gente vê isso em Jesus. A gente vê que Jesus, ele gastou tempo em oração, né? E quando eu falo gastar, não é gastar de perder, mas investir o tempo, estando com o Espírito Santo, para, né, ter ali clareza dos planos de Deus e seguindo no que Deus tinha. Então, não é algo mecânico, não é algo que a gente vai ter em 5 segundos, né? Mas é algo tão maravilhoso e tão necessário para as nossas vidas que nós precisamos aprender a destravar isso e seguir nessa caminhada. E sim, Deus é multiforme graça e sabedoria, né? Ele pode nos trazer um conselho, né? Uma confirmação através do profeta, através do nosso pastor, através do nosso líder, mas a gente não pode depender disso, né? O profeta não é a voz de Deus para mim. Ele pode ser, sim, uma confirmação que Deus está usando, né? Ele pode trazer ainda mais clareza, ainda mais detalhes. Amém. Mas como o Senhor falou, eu sempre falo, ele não coloca, já está lá dentro. Então, o que vem de fora apenas tem aquele likezinho, né? Confirma. Sim, muito bom. Inclusive, eu estou aqui pensando, porque enquanto você falava, umas 10 coisas tremendas começaram a chegar na minha cabeça que eu poderia falar, porque esse assunto é riquíssimo, né? Há tanto para falar. Mas, às vezes, eu acho que pessoas, elas criam na cabeça que algumas coisas são mais complicadas do que são de fato. Por exemplo, se você mencionar a palavra escatologia, tem gente que né, não quer nem
meter nesse assunto porque acha que é muito complexo, difícil de entender, quando na verdade não é bem assim. E também nessa coisa de ser guiado pelo Espírito, de ouvir a voz, eles acham que é tão complicado, mas é tão simples que eu posso explicar da seguinte maneira. Tem pessoas de telemarketing que liga para a gente não reconhece o número, e a pessoa fala e você diz, quem é? E a pessoa fala e você, sim, você quer o quê? A gente não tem nenhuma familiaridade com aquela voz, mas se o nosso cônjuge, de repente alguém passa o celular para a gente e nem diz quem é, mas coloca, assim que começa a falar, oi amor, diga aí. A gente conhece a voz. Qual é a diferença? A convivência, a familiaridade de estar convivendo com essa pessoa. Então, como é que a gente cria uma afinidade com o Espírito Santo? É algo misterioso? Não, é dia após dia, falando com ele, trocando ideias com ele. Quando eu digo trocando as ideias, é trocando as nossas e pegando as dele, né? Para ele consertar as nossas. Mas é isso, é convivência, é comunhão. Inclusive, no final, eu acho que é 2 Coríntios, no final, último versículo do livro, o apóstolo Paulo, ele termina a carta dizendo o seguinte, o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. Então, ele revela a Trindade e ele destaca a principal característica de cada pessoa da Trindade. Perfeito. Quando ele fala sobre Deus o Pai, ele destaca o amor. Quando ele fala sobre Jesus Cristo, ele destaca a graça que ele trouxe na nova aliança. Mas quando ele fala do Espírito Santo, ele destaca a comunhão. Então, é isso que o Espírito Santo quer com a gente, né? Às vezes a gente fala, mas eu quero intimidade com Deus e tal. Na verdade, Ele quer milhões de vezes mais do que a gente, né? Então, eu creio que seja por isso que lá em Tiago, capítulo 4, 7, a Bíblia diz para a gente, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Por quê? Porque Ele está esperando, Ele está, olha, eu estou aqui. Viu? Eu quero estar com vocês. Se aproxime, né? Se aproxime ao trono da graça, né? Eu quero que vocês estejam comigo, que vocês se iniciam. Eu sei que na minha vida pessoal, esse processo de conhecer o Espírito Santo, de começar a perceber a voz dele, a direção dele na minha vida, começou mesmo na escola de oração no Rema. Eu nem sabia que existia esse tal de escola de oração. Eu não sabia nem quem era Kenneth Hagin naquela época, né? Eu tinha 18 anos, aí eu cheguei para fazer o Rema. Aí quando eu cheguei, eu descobri que tinha esse tal de escola de oração. Disse, eu já estou aqui mesmo, né? Eu vou lá. Eu não imaginava. Eu posso lhe dizer, Carol, que eu recebi tanto quanto da escola de oração que eu recebi do próprio Rema em si, porque foi lá que eu conheci a Deus, assim, porque tem esses dois lados, né? Nós temos a palavra e temos o Espírito. E eu acho que um crente saudável, ele vai ter uma vida pautada nas duas coisas. Porque se você tiver apenas sua vida pautada na palavra, isso é muito bom, isso é muito importante, mas você pode se tornar legalista, você pode ser seco, assim, na sua maneira de lidar. Se você tiver sua vida pautada somente no Espírito, então você pode seguir falsas doutrinas, você pode ficar até estranho, né, na sua maneira de lidar. Então, mas quando há um equilíbrio nessas duas coisas, então a gente tanto tem conhecimento, tem equilíbrio, tem... mas como a gente também tem o fervor do Espírito de Deus e a nitidez de perceber as direções e de fluir até mesmo com os dons. Então, assim,
graças a Deus pelos nossos ministérios, obviamente tem outros, eu não conheço todos, eu não rodo assim tantos ministérios, tem vários ministérios excelentes que não é nem Verbo da Vida e não é nem Ramo da Videira, mas sabemos também que tem muitos ministérios que infelizmente é um ou outro, né? E não anda com esse casamento. É uma parceria, né? Porque o próprio Espírito de Deus inspirou a palavra que nós temos hoje, né? Que é a nossa regra ali, a nossa norma de conduta é a palavra, né? Que é Espírito e é vida. Então, eu sempre falo que se for o Espírito Santo, ele vai confirmar e está dentro dos princípios da palavra. Que o Espírito Santo, ele não pode nos guiar contrariando a palavra. Não tem condições do Espírito Santo nos guiar, de ser a voz do Espírito, um comando do Espírito, um ensinamento do Espírito e totalmente contrário à palavra de Deus. Né? Se foi ele mesmo que inspirou a palavra. Então, esse equilíbrio é fundamental para nós. Inclusive, Pastor Darren, na escola de oração, eu aprendi algo que eu levo para toda a minha vida. E que sempre foi me ensinado que um coração, uma vida cheio da palavra. Quanto mais palavra eu tiver, mais recursos o Espírito Santo tem de me guiar. Porque ele vai lá em mim, ele sonda aquela palavra e para aquele momento da minha vida, para aquela resolução, para discernimento dessa situação, ele vai e traz e levanta aquela palavra. Excelente. Né? Ele traz luz àquele depósito que foi feito no nosso momento de estudo, no nosso momento ali de pregação, no nosso momento de ouvir, de estar no rema, de meditação. Então, a gente é o bom depósito, né? Está sendo feito em nossa vida um depósito da palavra. E é exatamente esse depósito que muitas vezes o Espírito Santo traz e vem a nossa lembrança, vem esse caminho de você ir lá, né, meditar. E você entende, também é porque as pessoas acham que assim, é uma maneira espetacular. O Espírito Santo te trazer uma lembrança e sinalizar e trazer luz a uma palavra que já está aí é espetacular. E nós precisamos compreender que esse também é um caminho, uma forma que ele nos guia. Carol, você deu uma pepita de ouro aí para quem está escutando, porque eu acho que isso acontece direto. E as pessoas descartam, elas acham, e elas recebem essa lembrança desse versículo contextualizado na sua situação, mas elas acham, mas eu quero que Deus fale comigo, eu não estou ouvindo a voz. E ela não percebe, você acabou de ouvir. Quando ele te lembrou daquele versículo, é a resposta dele sobre o que você deve fazer em tal situação. Eu mesmo já aconteceu comigo muitas vezes. E graças a Deus, com o tempo, eu discerni que isso é Deus falando comigo. Ele me lembra esse versículo, então é isso que eu preciso fazer. A minha posição deve ser essa. Ou ele está me revelando que aquela pessoa que está assim, é isso que vai acontecer com ela. Ou é por isso que ela agiu do jeito que agiu. Por um simples versículo que ele lembra no momento oportuno. Então, isso é muito importante, porque a gente tem que desmistificar, né, essa questão da voz de Deus. Então, olha, a voz de Deus raramente é uma voz, né? Então, o que é, né? Pode ser a memória de um versículo num tempo kairos, né, de Deus dentro de uma coisa que a gente está vivenciando. Isso aconteceu comigo. Sabe quando? Só para exemplificar, quando eu estava nos Estados Unidos, foi essa última vez, eu creio que sim, era em plena pandemia, né? E eu não sabia onde eu estava me metendo, porque quando a gente foi lá, era o iniciozinho e o Brasil não estava exigindo nenhum teste de PCR, nem nada. E enquanto a gente estava lá nos Estados Unidos, a lei aqui no Brasil passou, que tinha que fazer o teste antes de voltar. E era tudo novo. Então, onde é que faz esse teste? Que tinha que ser o PCR. Então, as clínicas não estavam preparadas para dar
aquele resultado no prazo, no tempo. Aí eu comecei a pensar. A preocupação bateu na minha porta, né? Porque eu disse, poxa, e se porventura alguém sair com negativo? Porque era eu, minha esposa, minha filha. Eu disse, a gente não pode, a gente tem, ou vai todo mundo para casa, ou todo mundo fica, não tem como ir só um e tal. Aí eu disse, meu Deus, e outra coisa, e homem, ele já pensa em dinheiro, né? Então eu já estava pensando, meu Deus, quanto é esse teste? Era R$3.000 para a gente fazer os 3. Eu disse, e se alguém tiver Covid, tem que mudar as passagens, pagar a diferença, fazer o teste. Não. Eu já estava fazendo os cálculos, já estava lá em 15, 20 mil reais já, na minha cabeça, né? Mas aí eu me coloquei para orar, e você acredita que Deus falou comigo com um versículo que em outro momento seria, não, é um versículo, uma bênção e tal, mas era a voz de Deus para mim, lá em Deuteronômio, quando ele disse, bendita será a sua saída e bendita será a sua entrada. E Deus falou comigo com aquele versículo que vai dar tudo bem. Fique tranquilo, vai fazer o seu teste que você vai chegar em casa. E sabe que eu tive paz daquela palavra e diante, eu tive total paz e tudo deu certo. Pois assim, Pastor Darren, é tão maravilhoso a gente ouvir, porque isso traz para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, sabe, a possibilidade delas entenderem que é simples. Isso. É simples. Muitos de nós, na verdade, nós fomos ensinados de uma maneira errada, né? Acredito que muitos de nós acham que o chão vai tremer, que a fumaça de fogo, né, por ser Deus, a fumaça da glória, vai entrar, sabe? E quando a gente começa a se desprender de como e simplesmente nos entregar mesmo e falar, Senhor, eu quero andar contigo, eu quero te ouvir, eu preciso. Isso é vital para a minha vida, né? Me guia, me ensina, né? E eu acho que essa é a disposição do nosso coração. Ainda que a gente comece como eu comecei, eu me lembro que muitas vezes eu, no meu quarto, falava, Espírito Santo, eu te amo, eu sei que você está aqui, eu não te vejo, mas eu sei que você está aqui, você vai falar comigo, e você vai me dar orientações, e vai me dar direções, e muitas vezes acabava aquele momento, não tinha nada, eu não sentia nada, passou aquele momento, mas isso não quer dizer que não aconteceu nada, e foi dia após dia. E, de repente, essas pepitas vinham nesses momentos de oração. Eu falava, olha aí, o Espírito Santo está falando comigo, ele está me direcionando a esse versículo, a esse louvor, né? A essa conversa. E a gente se desprender dos comos. É um passarinho verde. Não, a gente precisa estar alinhado e antenado e falar, Senhor, me guia nessa jornada, né? E traz discernimento ao meu coração. E a gente vai, olha, Pastor Darren, a gente precisa ir, eu acredito, sem medo de errar. Nesse começo, né, de como é que Deus fala, a gente precisa ir, igual uma criança começa a andar, ela vai cair, né? Então, eu me lembro que o Brother Reagan falava que tem muita meninice, aí ele falava, pode até começar na carne, mas vai terminar no espírito. Né? Era uma das coisas que ele falava, não, gente, começa a dançar aí na carne, mas tem que terminar no espírito. O que ele estava querendo dizer? Precisa começar. Isso. Talvez no começo a gente não tenha uma interpretação tão afinada, não tenha um discernimento tão afinado, mas precisa começar. E quando eu começo obedecendo às orientações, às sinalizações, quando, como a gente ponderou aqui, quando vem o versículo, eu vou lá e o Espírito Santo sopra, eu falo, é isso que Deus quer me dizer, então amém. É nessa palavra que eu vou ancorar. É nessa palavra que eu vou me firmar. Então, vou lá fazer o teste, eu já sei como é que vai ser. E dando continuidade a isso. E é dia a dia. Isso. É dia a dia. Exatamente. Falando sobre isso, é sobre a simplicidade, na verdade, a desmistificação de ser guiado pelo Espírito. Eu tive uma experiência com Brad Fluke. E você conhece ele. E ele, assim, é um profeta americano. E, assim...
eu digo, dentro do meu círculo de conhecimento, ele é uma das pessoas mais precisas no espírito que eu conheço pessoalmente, de, assim, nunca ver a pessoa na vida e simplesmente revelar um raio-x de tudo que aquela pessoa está passando, tem passado nos últimos 5 anos, e não é só com uma, nem duas, nem três, assim, é muita gente. Então, ele estava aqui e iria ministrar na nossa igreja à noite, mas a gente estava junto pelo dia. Então, a gente estava passeando e eu levei ele em alguns lugares e a gente batendo papo. E ele é uma pessoa normal, né? Ele é gente. Exatamente. Mas ele estava comigo de manhã, a gente almoçou junto, ele estava comigo à tarde e depois saiu o culto à noite. O que é que eu quero dizer com isso? Ele não estava orando e jejuando o dia inteiro. Sim. Tá? Mas quando ele chegou naquele culto à noite, minha amiga, foi revelação, foi assim, uma precisão no espírito, nas profecias e tal. E você diz, sim, Ana Paula, você está querendo dizer o que com isso? Que a gente não precisa orar? Não, Carol não acabou de dizer, não é isso. Mas é justamente esse dia a dia. Dia a dia. Ele não jejuou e orou o dia inteiro, mas todos os dias ele tem os seus momentos e a sua comunhão, e até mesmo no decorrer de um dia, né? Então, assim, é mais um estilo de vida. Agora, eu creio, inclusive quando eu ensino sobre oração, eu ensino sobre as duas coisas, porque eu creio que assim como Jesus, por exemplo, passou a noite toda isolado e em oração ao Pai, eu creio que há momentos, sim, quando a gente precisa se trancar no quarto e ter aquele tempo isolado. Mas se a minha vida de comunhão com Deus se resume apenas àquilo, também vai ser limitado, né? Minha esposa, por exemplo, eu tenho minha maior intimidade com ela no quarto. Mas imagine se eu não conversasse mais com ela depois de sair do quarto. Meu casamento não ia tão bem, né? E com Deus, nosso relacionamento é assim também. Então a gente tem nossa intimidade fechada só nós dois, mas a gente precisa também ter esses momentos no dia a dia. Mas é a questão de estilo de vida, de ter essa vida na vida cotidiana, um relacionamento com o nosso Deus. Um relacionamento e uma consciência. Eu sempre falo, quando a gente pega uma chave e transforma aqui dentro de nós a consciência de que o Espírito Santo está em mim e está comigo em todo o tempo, sabe? Essa consciência, quando a gente muda isso, né? A gente sai de uma vida independente, porque eu acredito que muitos de nós até depende em certas ocasiões ou queremos ouvir Deus para certas ocasiões. Uhum. Mas em outras a gente não tá nem aí, não. Vou viver minha vida. Ou prefere nem ouvir, porque já sabe o que vem, né? Mas quando a gente entende, poxa, Deus está em mim, o Espírito Santo está em mim todo o tempo. E a gente se propõe nas mínimas coisas, por mais que possamos até tomar uma atitude isolada, mas a gente se propõe nas mínimas coisas, Senhor, me guia na escolha disso, né? Me valide isso daqui que eu desejo, traz para mim, né? E eu acho que essa dependência, quando a gente tem essa consciência, sabe? Eu tenho uma história que pode ser muito infantil para algumas pessoas, mas para mim fala muito. Quando eu fui estudar em Tulsa, eu fiz uma programação. Eu saí de Salvador, o dólar estava 1,78. Fui em agosto de 2008. Em setembro, houve a quebra lá imobiliária dos bancos. E praticamente 30 dias depois, o dólar para o real já estava mais de 4. Uau. Então, todo o meu planejamento que eu tinha feito a 1,78, né? Com R$1,78 eu comprava um dólar. Agora, simplesmente, para eu comprar um dólar, eu iria gastar mais, né? Não sei quantos reais, então 4. E aquilo meio que deu uma surtada na minha mente, que eu fui na época que o Rema ainda era visto vocacional, a gente não podia trabalhar. E aquilo só me gerou mais dependência de Deus. E assim,
Salvador é como Aracaju, uma cidade quente. Então, eu cheguei lá, chegou na época do inverno, eu precisava de uma bota. Eu precisava, era uma coisa necessária, né? A gente ter uma bota, porque senão o nosso pé congela. E aí eu lembro que eu fui no shopping e eu falei, Senhor, eu preciso comprar uma bota. E o Senhor vai me guiar nessa escolha. E eu me lembro que eu entrei na loja, eu provei a bota, eu uso 39 e 40. Na verdade, eu uso 40, meu marido disse que eu boto o pé no 39. E aí tava lá o meu número e eu achei o máximo. E na hora que eu tirei a bota, Deus trouxe aquela impressão no meu coração. Não compra a bota. Eu fiz, você não vai ficar feliz com a história dessa. Você achou a bota que você quer, do seu número, você tá precisando, né? Seu pé tá congelando. E aí eu fiz, tá bom, Senhor. Se o Senhor tá falando, eu estou aqui no treinamento. Porque eu fui com essa mentalidade pra Tulsa. Se eu estou no centro de treinamento, eu vou me propor ao treinamento. Né? Eu vou deixar o Espírito Santo me treinar aqui no que for necessário, em todas as áreas. Voltei para casa. Passaram-se 2 dias. O pessoal fez, vamos almoçar no shopping. Vamos almoçar no shopping. Acabou a aula. Fomos almoçar no shopping. E eu passo na frente da loja. A bota está com 50% de desconto. Uau. Então, assim, gente, para quem estava precisando, né, multiplicar dinheiro, Sim. Quando eu olhei aquilo, o Espírito Santo me falou, você vai entrar e vai comprar a sua bota. Poxa, que né? coisa. Então, assim, esse cuidado de Deus, precisamos aprender, não só na compra de um carro, com quem eu vou me casar, né, na compra de um novo imóvel, mas nas mínimas coisas. E essa consciência de que Deus está comigo, Ele fala, Ele quer me guiar. Né? Isso, para mim, tem muito a ver com prosperidade, com multiplicação, que muitas vezes a gente acha que multiplicação vai vir de fora, mas muitas vezes é aquele recurso que você tem e Deus te leva a caminhos, né? E daqui a pouco o dinheiro multiplica, dá para comprar, ou sobra, enfim. E isso é em todas as áreas da vida, não é só, por exemplo, no que a gente vai poder receber, mas é o que a gente pode também dar na vida de alguém. Recentemente, minha agenda ultimamente está bem cheia. Então, a gente está sempre procurando lacunas para alguma coisa, sempre procurando delegar para ter mais tempo. Mas tinha 2 pessoas que o Espírito Santo botou no meu coração, eles precisam da sua atenção. Marque com essas pessoas. E assim, na minha mente, não, mas eu estou ocupado, eu tenho tanta coisa para... Mas eu percebi, isso é o Espírito Santo. E eu sentei com as 2 pessoas, falei, e de fato, foi muito importante para elas, entendeu? Essa atenção. Então, em todas as áreas e aspectos da vida. Tem 2 versículos que você citou, inclusive ontem à noite, quando estava pregando, que é Romanos 8:14 e Romanos 8:16. Romanos 8:14 revela para a gente o que é que o Espírito Santo faz para nós. E versículo 16 nos mostra como é que ele faz. 8:14 diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, isso é uma outro ponto que desmistifica. Por exemplo, às vezes as pessoas acham, quem pode ser guiado pelo Espírito Santo? Aqueles profetas bem elitizados, né? Aquele clero bem elevado no reino do Espírito. Não. O único requisito para ser guiado pelo Espírito é ser filho de Deus. Amém. E quem é filho de Deus? A pessoa que aceitou a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. A pessoa que nasceu de novo ontem, ele já tem condição de ser guiado pelo Espírito hoje. Pode ser que ele sim tenha que amadurecer até para reconhecer, mas eu estou dizendo em termos de qualificação, ele já pode ser guiado pelo Espírito. Inclusive, eu tive outra experiência. Eu lembro logo no início, quando eu fui, logo em seguida, do batismo com o Espírito Santo. Eu creio que eu tinha uns 15 anos, mais ou menos. E é até estranho, mas realmente é uma experiência que eu tive com Deus. Você sabe quando você vai num banheiro público e você
vai no vaso sanitário, né? Você fecha a porta. Não tem muitas vezes escrito, né? As pessoas ou com caneta ou até raspam com uma faca, né? Alguma palavra, alguma mensagem. E eu estava lá sentado no trono, lendo as mensagens da porta, e eu vi a mensagem tipo assim: Jesus é o Senhor, Jesus salva. E quando eu vi, eu eu disse, olha, que coisa linda. E você acredita, essa é a primeira vez que eu percebi a voz do Espírito Santo, que eu percebi, foi nesse momento. Ele disse, eles usaram de vandalismo para falar isso. E aquilo que eu achei bonito, de repente eu não vi como bonito mais não, porque eles estavam... era vandalismo mesmo, e usando o nome de Jesus para fazer. Ou seja, ele reprovou. Ferindo o caráter de Deus. É, né? aquele ato. Mas assim, Deus falou comigo isso. E ele falou, como? Ele falou no meu ouvido, foi uma voz assim, estrondosa e tal. Não foi. Foi uma mensagem dentro de mim. Interior, E aí é onde eu quero chegar no versículo 16. Versículo 14 diz o que o Espírito Santo faz. Ele guia. Ele diz, se você é filho de Deus, então ele guia. Agora, como ele faz? Versículo 16 diz, o Espírito mesmo, e você comentou que é o Espírito com a letra E maiúscula, ele mesmo testifica com o nosso espírito, com a letra E minúscula, que somos filhos de Deus. Então, essa palavra testificar é a chave, né? A maneira que ele testifica que nós somos filhos de Deus é a maneira que ele testifica que não é para comprar bota naquele momento, que é para a gente fazer falar com essa pessoa no dia de hoje, que não pode passar de hoje, porque ele sabe o que aquela pessoa está passando e o que é capaz de fazer. Então, ele dá aquela urgência dentro de nós. E a gente, às vezes, não entende com a mente mesmo, não, porque é uma outra dimensão. É uma dimensão mais profunda, mais íntimo do nosso ser, que é o nosso próprio espírito. Mas essa é a palavra que o apóstolo Paulo resolveu usar para descrever esse saber. Às vezes, é difícil você explicar coisas espirituais de forma natural. Mas eu digo para você, Carol, eu não sei quantas vezes, porque é uma vida de oração. Eu vim orando em línguas, por exemplo, todos os dias, orando no Espírito, e não recebia nada, nenhuma mensagem, nenhuma direção, nem nada. Era normal. Obrigado, Pai, te amo. E eu segui o dia. Só que quantas situações no dia, eu não sei lhe explicar, mas eu só sei dizer que eu sabia exatamente o que fazer. Exatamente o que fazer. Não vamos fazer assim, assim, assim. E dava certo. Então, eu creio que aquele conhecer, simplesmente a habilidade de saber o que fazer vinha dessa intimidade com ele. Uma competência, né? Uma competência sobrenatural. Eu, quando ministro sobre esse versículo, essa palavra testificar vem da palavra dar testemunho, né? Então, quando você precisa de uma testemunha, você fala assim, não, vou chamar uma testemunha ocular. Alguém que viu algo e que sabe que aquilo aconteceu ou não aconteceu. Que pode confirmar, né? Isso. Então, quando a gente fala que o Espírito Santo dá testemunho ao nosso espírito, né, de que somos filhos de Deus, então a gente compreende aqui. Então, o Espírito Santo, ele traz verdades, ele traz comunicação, ele traz o que Deus pensa, o que Deus sabe para o nosso espírito que recebe, né? E isso vem como luz, como comando para nós. Eu sou filho de Deus. Então, é essa transição, o Espírito Santo unido ao nosso espírito, dando testemunho da verdade de Deus, né, do que Deus deseja ou do que não é de Deus também,
né? E o nosso espírito absorve porque está unido, somos um com ele no espírito. E essa união, o Espírito Santo trazendo esse testemunho, tem que subir para nós como revelação, né? Assim como ninguém pode chegar para você e falar, Darren, você não é filho de Deus. Você vai rebater porque essa certeza está impregnada no seu ser, né? Então, essa certeza, ela vem primeiro por dentro, nesse testemunho do Espírito Santo ao nosso espírito, e isso sobe como revelação, né? E é essa revelação que vai guiar a minha vida, que é um saber no Espírito. Eu sei no Espírito. Eu posso não saber explicar para você, eu posso não saber intelectualmente falando, mas essa certeza guarda o meu coração. Me traz uma convicção por dentro e eu vou, porque eu sei porque sei que é Deus. Muito bom. Carol, essa conversa eu acredito que a gente poderia fazer parte 2, 3, 4, 5, mas de fato estamos chegando ao fim, né, desse podcast. Eu mesmo estou sendo muito edificado, até mesmo à medida que a gente está falando, a gente vai relembrando coisas e vai reforçando cada vez mais aquela convicção, mas eu queria te agradecer mais uma vez pela sua participação. Eu creio que seja a primeira de outras, né? Eu também. E eu queria lhe dar a oportunidade de dar alguma palavra final para a nossa galera que está ligado. Gente, que maravilha, que felicidade. Meu Deus do céu, feliz estou eu de poder estar aqui com vocês. E assim, eu sou muito, muito grata a Deus. Fui muito edificada na nossa conversa, na nossa troca. E o meu desejo é que cada um de nós possa realmente, sabe, se abrir para essa jornada, né? E no seu jeito, com as suas palavras, ser sincero com o Espírito Santo e deixar com que, né, ele guie, ouvir, aprender, obedecer, e para que nós possamos chegar no ponto de podermos também, como o Senhor falou, não só ouvir para as nossas próprias vidas, né, mas ouvirmos para abençoar pessoas, para poder também trazer luz para outras pessoas, para revelarmos Jesus nessa terra, porque até para um ímpio, né, quando eu recebo uma direção de Deus e eu fluo nisso, o ímpio tem um testemunho de que Jesus está ali, ele vê, né, o Espírito Santo atuando. Então, eu sou muito grata, pastor Darren. O senhor pode fazer uns 10 podcasts e me chamar. Amém. Então, vocês ouviram, viu? Ela já se comprometeu. Mas é isso aí, pessoal. Quero te agradecer pela sua audiência e fique ligado no nosso próximo podcast. Um abraço.